Breve história da EJA no Brasil. No final do século XIX e no início do século XX, no contexto de emergência e desenvolvimento urbano-industrial, sob forte influência da cultura europeia, foram aprovados projetos e leis que enfatizavam a obrigatoriedade da educação de jovens e adultos. Buscavam-se aumentar o contingente de eleitoral, sobretudo no primeiro período da República, por meio de atender aos interesses da elite. A escolarização passou a se tornar critério de ascensão social. Referenciada pela Lei Saraiva de 1882, incorporada depois à Constituição Federal de 1891, impedindo aos votos das pessoas analfabetas e alistando somente os eleitores e candidatos que soubessem ler e escrever. Em 1925, por meio da reforma de João Alves, surgiu o ensino noturno para jovens e adultos com o intuito de atender aos interesses da classe dominante. Por volta de 1930, iniciava-se um movimento contra o analfabetismo, imobilizando-se os organismos sociais e civis, cujos seus objetivos era de aumentar o contingente eleitoral. A educação de jovens e adultos tem como modalidade atender aos educandos e a trabalhadores com a finalidade e objetivo o compromisso com a formação humana e com acesso à cultura, de modo que os educandos aprimorem suas consciências críticas e adotem atitudes e ética e compromissos políticos. A Lei de Diretrizes de Base da Educação, em seu artigo 37, prevê que a educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não têm acesso ou continuidade dos seus estudos no ensino fundamental e médio na sua idade própria. É característica dessa modalidade de ensino a diversidade do perfil do educando, com a relação das suas idades, ao nível de escolarização e ao qual eles se encontram, a situação e a motivação pela qual eles procuram a escola. A EJA deve contemplar a ação pedagógica específica que leve em consideração o perfil do educando, jovem, adulto e idosos, que não obteve escolarização e não deu continuidade aos seus estudos, fatores que por muitas vezes alheios à sua vontade. A Lei 9.394, no seu artigo 38, determina que, no nível de conclusão do ensino fundamental e médio, seja respectivamente a idade dos educandos de 15 a 18 anos. De acordo ainda com a deliberação, o ingresso na EJA pode se dar aos 14 anos para o ensino fundamental e aos 17 para o ensino médio. Essa alteração da idade para o ingresso, certificação na EJA, causou-se os fatores uma mudança significativa na composição da demanda por essa modalidade de ensino. O eixo articulador dos currículos na EJA contempla-se a cultura, o trabalho e o tempo. A cultura compreende a forma da produção da vida material e compõe-se um sistema de significações envolvido em todas as formas de atividade. O trabalho compreende, assim, uma forma de produção da vida material a partir da qual se produzem distintos sistemas de significação. O tempo e o espaço são aspectos da cultura escolar. Portanto, fazem parte da ação pedagógica, regulam e disciplinam educandos e educados de diversas formas, conforme a escola ou mesmo conforme cada sistema educacional. A proposta metodológica das práticas pedagógicas da EJA deve considerar os 3 eixos articuladores propostos para as diretrizes curriculares: a cultura, o trabalho e o tempo, os quais deverão estar interrelacionados como eixo principal. A cultura norteará a ação pedagógica, haja vista que dela emana mais manifestações humanas.
e entre ela o trabalho e o tempo. Portanto, é necessário manter o foco na diversidade cultural, percebendo, compartilhando e sistematizando as experiências vividas pela comunidade escolar, estabelecendo relações e, a partir do conhecimento que esta detém, para a construção de seus saberes. A história da educação no Brasil salienta-se um quadro em que muitos são excluídos, alguns nem chegam a participar do processo educativo, e há outros tantos que, por falta de adaptação ou metodologia adequada, desistem e engrossam as filas dos marginalizados socialmente. Este sistema avaliativo, de caráter excludente, seletivo e classificatório, tem origem nas concepções trazida pelos jesuítas no século XVI e no século XVII, e foi consolidado ao longo do tempo, permanecendo assim até hoje nas práticas de muitas escolas.